A noite em que o meu irmão destruiu o meu joelho, o som de que mais me lembro não foi o do metal. Foi a minha mãe a bater palmas, não a gritar, não a correr para me ajudar, nem sequer a fingir que estava chocada. Ela juntou mesmo as mãos, como se tivesse acabado de ver alguém terminar uma atuação. Depois olhou para mim no chão da garagem e disse: "Finalmente, alguém colocou o lixo no seu devido lugar." E a razão pela qual ele fez aquilo? Porque 1 hora antes eu disse à noiva dele a única coisa que ele achava que eu nunca teria coragem de dizer em voz alta: que o homem com quem ela estava prestes a casar já tinha uma esposa em Campinas. Se ficares comigo, vou contar-te exatamente como uma mentira se transformou num joelho partido e num noivado destruído, e no dia em que toda a minha família descobriu que as mulheres silenciosas são normalmente aquelas que mantêm os registros mais detalhados. E antes de continuar, subscreve agora, porque histórias como esta não servem apenas para te entreter. Elas servem para te avisar: "Oh, meu nome é Claire Mercer. Tenho 34 anos, nasci em Newcastle, cresci entre a franqueza australiana e o tipo de silêncio que aprendes quando cresces numa casa onde existe um filho favorito. Quando isto aconteceu, eu já vivia em São Paulo há quase 9 anos. O meu pai aceitou um contrato de mineração no Brasil quando eu estava na casa dos 20 anos, e depois de ele morrer, eu fiquei. Eu tinha um bom emprego na área de conformidade numa empresa de logística em Santos. Falava português razoavelmente bem, tinha um pequeno apartamento e uma vida que por fora parecia estável ao meu irmão Ryan. Tinha outra coisa, charme ao tipo perigoso. Ryan era 2 anos mais velho do que eu e passou a vida inteira a ser perdoado antes mesmo de fazer alguma coisa. Se esquecia de pagar as propinas da escola, era porque estava sob pressão. Se pedia dinheiro emprestado e nunca devolvia, era porque estava a tentar encontrar-se. Se mentia, a minha mãe chamava isso de confiança. Se eu apontava a mentira, eu era amarga. Esse era o padrão da nossa família. Ele criava confusão, e eu era acusada de tornar tudo desconfortável. A minha mãe adorava-o daquela forma pouco saudável e desesperada que algumas mães têm quando um filho confunde ser mimado com ser especial. E Ryan conseguia entrar numa sala apenas com um sorriso e sair de lá com um empréstimo, um favor ou alguém a pedir-lhe desculpa. Aprendi cedo que não havia nenhum prêmio em competir com isso. Então parei. Tornei-me a pessoa silenciosa, aquela que reparava em datas, nomes, inconsistências. Aquela que ouvia quando as pessoas falavam demais. E se alguma vez estiveste numa família onde uma pessoa é sempre protegida, então vais saber exatamente o que estou a dizer. Paras de esperar justiça e começas a colecionar factos. Ryan conheceu Beatriz Oliveira num jantar de angariação de fundos no Jardim Europa. Ela era elegante sem sequer tentar parecer assim. Vinha de uma daquelas famílias sofisticadas de São Paulo que nunca precisavam mencionar dinheiro, porque ele já estava presente nelas como um perfume. O pai dela era dono de parte de uma empresa de fornecimento para a construção civil. Ela trabalhava em parcerias de marca. Era calorosa, inteligente, e isto era importante para mim. Bondosa. Bondosa com os empregados de mesa. Bondosa com os motoristas, bondosa comigo. Só isso já a tornava diferente da maioria das mulheres com quem Ryan tinha saído. Em 4 meses, ele já publicava fotografias dos dois em Ilhabela, chamando-a de a minha futura mulher, falando sobre alianças, locais e listas de convidados. A minha mãe estava radiante. Ela continuava a dizer que Ryan finalmente tinha encontrado uma mulher digna do seu potencial, que era a forma habitual dela de o elogiar enquanto insultava todos os outros ao mesmo tempo. Lembro-me de estar a observá-los num domingo no apartamento dela em Vila Mariana. Beatriz estava a mostrar-me um quadro de inspiração para o casamento. Dourado suave, orquídeas brancas, música ao vivo, algo íntimo mais bonito. Ela sorriu e perguntou se eu ajudaria a escolher as leituras para a cerimônia, porque, nas palavras dela, "O Ryan diz que tu és a pessoa mais atenciosa." Aquilo magoou-me mais do que deveria. E não porque fosse cruel, mas porque foi a primeira coisa honesta que ele disse sobre mim em anos. 1 semana depois, recebi um pedido de mensagem no Instagram de uma mulher chamada Ana Paula Batista.
Primeiro pensei que fosse spam. A mensagem dela estava em português. Era educada, mas direta. Desculpa contactar-te desta forma. O Ryan Mercer é teu irmão? O homem que está noivo da Beatriz Oliveira? Respondi que sim. A mensagem seguinte fez o meu estômago dar um nó. Então preciso que saibas que ele ainda está legalmente casado comigo. Agora, se alguma vez tiveste aquele momento em que a verdade cai no teu colo e de repente se torna a tua responsabilidade, sabes como isso é perturbador. O teu cérebro não pergunta apenas, isto é real? Ele pergunta, se for verdade, quem vai ser destruído quando eu admitir que sei? A Ana enviou-me uma fotografia de uma certidão de casamento civil de um cartório em Campinas, com a data de 2 anos antes. Certo? Ryan Mercer, Ana Paula Batista casados, sem registro de divórcio anexado, sem anulação. Nada eu não queria acreditar, então fiz aquilo que sempre faço quando alguma coisa parece errada. Verifiquei tudo. Confirmei os detalhes do registro, comparei os números de identificação. Até pedi ajuda a um colega que sabia navegar pelos documentos públicos de forma mais eficiente do que eu. No dia seguinte, à hora de almoço, eu tinha a resposta que mais temia. Era verdade. Ryan não tinha apenas mentido a Beatriz. Ele ainda era casado. Encontrei-me com a Ana 2 dias depois numa padaria em Campinas, perto do Cambuí. Ela parecia cansada, daquela forma silenciosa e desgastada que mostrava que aquela história não tinha começado comigo. Ela não era dramática. Se é isso que estás a imaginar, ela não chegou a atacar ninguém. Chegou com uma pasta nas mãos. Eles tinham se conhecido quando Ryan estava a trabalhar num emprego temporário de operações perto de Campinas. Ela disse-lhe que queria estabilidade, parceria. Uma casa de verdade. Eles tiveram um casamento civil. 6 meses depois, ele começou a desaparecer durante dias, depois semanas. Depois disse que o casamento tinha sido um erro e voltou para São Paulo. Prometeu que iria tratar do divórcio. Nunca o fez. Sempre que ela insistia, ou ele ignorava-a, ou dizia que estava a resolver questões financeiras relacionadas com o momento certo. Depois, ela viu as fotografias do noivado dele. Online, ele estava ali, com a pasta aberta entre nós. O meu café continuava intocado, e percebi que a pior parte nem sequer era mentira. Era a forma treinada como ele fazia aquilo. Ele tinha feito aquilo que homens como Ryan fazem sempre. Tratou 2 mulheres como se fossem versões separadas da realidade e assumiu que nenhuma delas iria alguma vez comparar informações. Sê honesto. Se estivesses no meu lugar, com provas nas mãos, terias ficado em silêncio apenas porque o mentiroso partilhava o teu apelido? Eu tentei resolver tudo em privado primeiro. Naquela tarde, fui até a casa da minha mãe em Moema, onde Ryan estava temporariamente a viver, enquanto procurava um lugar maior com a Beatriz. Ele estava na cozinha, descalço, encostado ao balcão como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. A minha mãe estava a cortar limas para preparar bebidas. Coloquei a certidão de casamento em cima do balcão. Ele olhou para ela uma vez, depois olhou para mim e sorriu. Não foi um sorriso nervoso, não foi um sorriso de culpa, foi arrogância. Não é aquilo que estás a pensar, disse ele. Eu ri uma vez, porque sinceramente não sabia o que mais fazer. Ryan, é uma certidão de casamento. Não há muito mistério aí. A minha mãe nem sequer perguntou se era verdade. Ela apenas perguntou, onde conseguiste isso? E foi nesse momento que percebi que ela já sabia. Ryan pegou na certidão e dobrou ao meio, como se fosse um pedaço de publicidade sem importância, e disse: a Ana foi um erro, era papelada. Eu ia resolver isso. Antes ou depois de casares com a Beatriz? Perguntei. Ele aproximou-se. Ei, não tente ser esperta, Claire. A minha mãe limpou as mãos a um pano de cozinha e lançou-me aquele olhar que ela aperfeiçoou durante décadas. Aquele olhar que dizia que eu era o problema por reparar no problema. Tu não vais arruinar isto para o teu irmão, disse ela. Ele finalmente tem uma oportunidade de construir alguma coisa. Ainda me lembro do calor que sentia subir pelo meu pescoço quando ela disse aquilo. Como se a Beatriz fosse uma oportunidade de negócio. Como se o casamento fosse uma estratégia de investimento. Como se a Ana fosse apenas burocracia. Eu disse ao Ryan que ele tinha 24 horas para contar tudo a Beatriz. Ele não disse nada.
A minha mãe disse que eu estava a exagerar. Então, na noite seguinte, pedi a Beatriz para se encontrar comigo num café perto do Parque Ibirapuera. Eu odiei aquela conversa, odiei cada segundo dela. Porque não existe uma forma elegante de dizer a uma mulher que o homem que ela ama construiu os seus planos de casamento sobre a certidão de casamento legal de outra mulher. A Beatriz ficou pálida. Depois ficou completamente imóvel. Ellie mostrou-lhe os documentos. Eu mostrei-lhe as mensagens da Ana, disse-lhe que sentia muito. Ela não chorou à minha frente. Apenas ficou a olhar para a mesa durante muito tempo e sussurrou: "Obrigada por não me deixares entrar nisto sem saber." Depois fez uma pergunta: "Ele sabe que foste tu que me contaste?" Eu respondi: "Ainda não." Ela acenou lentamente com a cabeça e disse: "Ele vai saber." E soube, naquela noite, pouco depois das 9. Eu estava na casa da minha mãe a recolher algumas caixas que tinha guardado na garagem desde a minha mudança. Eu não pensei que o Ryan estivesse lá. A casa parecia silenciosa. Depois ouvi a porta lateral bater. Ele entrou na garagem já furioso. Não começou aos gritos. Não no início, estava frio. O tipo de raiva que assusta mais porque é calculada. "Tu tinhas mesmo de fazer isso?" "Não tinhas", disse ele. Eu levantei-me. Ela merecia saber a verdade. Não tinhas esse direito. A Ana tinha esse direito. A Beatriz tinha esse direito. Tu perdeste o direito de controlar a história no momento em que mentiste às duas. Ele olhou à volta, agarrou no cabo metálico do macaco que estava junto às ferramentas do carro da minha mãe e, por um segundo estúpido, pensei que ele estava a fingir. Pensei mesmo. Pensei que ele iria bater no banco ou na parede apenas para me assustar. Porque é isso que os cobardes normalmente fazem primeiro. Representam violência antes de a cometerem. Se estivesses ali a ver o teu próprio irmão levantar aquele objeto de metal, terias congelado como eu? Ou terias percebido antes do que eu percebi? O movimento foi rápido e atingiu o meu joelho esquerdo. Houve um estalo que senti até nos dentes e caí com tanta força que fiquei sem ar. A dor foi imediata e cegante. Lembro-me de agarrar o chão de cimento, tentando arrastar-me para trás. E lembro-me do Ryan a gritar: "Devias ter ficado calada." E então, atrás dele, ouvi a minha mãe bater palmas, uma única palma forte. "Finalmente", disse ela, a rir como se tudo aquilo fosse uma correção que já devia ter acontecido há muito tempo. Alguém colocou o lixo no seu devido lugar. Aquela frase fez alguma coisa dentro de mim. Não porque doeu mais do que a fratura, mas porque tornou tudo claro. Eu já não estava numa discussão familiar. Eu estava numa casa onde a violência tinha acabado de ser aprovada. Um vizinho da propriedade ao lado ouviu os meus gritos e entrou pelo portão lateral. Ryan largou o objeto de metal. A minha mãe mudou imediatamente o tom de voz e começou a dizer que tinha sido um acidente. Eu tinha escorregado, que todos precisavam de se acalmar. Mas eu não tinha escorregado. O meu joelho já estava a inchar por baixo das calças de ganga. Eu não conseguia ficar de pé. Eu não conseguia esticar a perna. Quando a ambulância me levou para o Hospital São Luís, o Ryan nunca apareceu. Nem a minha mãe. O médico disse-me que eu tinha uma fratura na rótula e danos nos ligamentos à volta da articulação, cirurgia. E depois reabilitação. Meses. Não semanas. Sabes como é a sensação de traição quando os medicamentos para as dores deixam de fazer efeito? Não parece algo dramático. Parece formulários administrativos, exames e chamadas para o seguro documentos de autorização, um telemóvel que permanece em silêncio, a não ser quando alguém precisa de controlar a história antes que tu a contes. O Ryan enviou-me uma mensagem na manhã seguinte. "E tu obrigaste-me a fazer isto." A mensagem da minha mãe chegou 1 hora depois. "Se tivesses ficado na tua vida e não te tivesses metido, nada disto teria acontecido." Fiquei a olhar para aquelas mensagens durante muito tempo. Depois parei de chorar. Porque, a partir daquele momento, isto já não era sobre vingança no sentido infantil da palavra. Eu não queria gritar de volta. Eu não queria atirar nada. Eu queria algo muito mais perigoso. Eu queria a verdade organizada corretamente. Apresentei uma queixa na polícia antes de receber alta. Pedi cópias de todos os meus registros médicos. Contactei o administrador do prédio ao lado
e descobri que a câmara exterior deles tinha uma visão parcial da entrada da garagem da minha mãe. Não captou o momento exato do impacto, mas captou o Ryan a entrar com o cabo do macaco e a minha mãe a segui-lo. Ele conseguiu a marca temporal. Eu consegui o depoimento do vizinho, guardei as mensagens. Depois a Beatriz ligou-me. E o Ryan tinha passado a noite inteira a tentar salvar a relação. Disse-lhe que a Ana era basicamente uma ex. Disse que eu sempre tinha tido inveja. Disse que eu tinha problemas psicológicos. E até afirmou que eu me tinha magoado depois de um mal-entendido familiar e que agora estava a tentar castigá-lo. A Beatriz não acreditou nele. E aquilo que ela disse a seguir mostrou-me exatamente quem ela era. Diz-me o que precisas, disse ela. Uma semana depois, a Ana conduziu até São Paulo. Nós as três sentámo-nos no meu apartamento. Eu estava com uma joelheira. A Ana tinha a sua pasta. A Beatriz tinha as mensagens desesperadas do Ryan a aparecerem no telemóvel dela a cada poucos minutos. Devia ter parecido surreal, mas não pareceu. Pareceu horrivelmente normal. Eias. 3 mulheres a comparar os danos causados pelo mesmo homem, em diferentes momentos das suas vidas. A Ana queria que o divórcio fosse finalizado corretamente. E queria recuperar o dinheiro que o Ryan tinha pedido emprestado e nunca devolveu. A Beatriz queria sair daquela relação, mas também queria expô-lo antes que ele criasse uma nova versão da história e prendesse outra mulher na mesma mentira. Eu queria que as acusações contra ele fossem mantidas. Então construímos aquilo que homens como Ryan realmente temem. Um registro coordenado. A Beatriz disse-lhe que precisava de tempo, mas que estava disposta a ter um último jantar com as 2 famílias e com o pai dela presente para discutir os próximos passos. O Ryan ouviu apenas aquilo que queria ouvir. Ele achou que o dinheiro ainda podia salvá-lo. A minha mãe, claro, incentivou essa fantasia, até me enviou uma mensagem de voz a dizer: se sabes o que é melhor para ti, vais manter-te afastada e parar de envergonhar o teu irmão. Eu também guardei essa mensagem. O jantar foi marcado para uma sala privada de um restaurante em Pinheiros, 3 semanas depois. Nessa altura, eu já tinha deixado as muletas, mas ainda usava uma joelheira. Caminhava com cuidado. Cada passo era um lembrete daquilo que a verdade me tinha custado. Às vezes ainda penso nessa parte. Penso se devia simplesmente ter ido ao tribunal e ficado longe daquela sala. Penso se destruir uma família continua a ser destruição, mesmo quando aquilo que está a acontecer é merecido. Mas depois lembro-me das palmas. Lembro-me da mensagem. Lembro-me da forma como o Ryan olhou para mim no chão da garagem, como se a minha dor fosse apenas um incômodo para o futuro dele. E sei isto. O silêncio não me teria tornado uma pessoa melhor. Teria apenas feito de mim alguém útil para o meu agressor. O Ryan chegou àquele jantar com um casaco azul marinho, com um casabado de fazer a barba, usando o rosto que ele sempre usava, quando precisava de vender sinceridade. A minha mãe entrou ao lado dele, vestida com linho creme, comportando-se como uma mulher que estava a assistir à redenção do filho. Mas, em vez de ser o início da recuperação dele, e pai da Beatriz já estava lá com o seu advogado, a Beatriz estava sentada de um lado da mesa, tranquila e controlada. Eu estava na outra ponta. Quando Ryan me viu, parou. "O que é que ela está a fazer aqui?" perguntou. A Beatriz respondeu antes que qualquer outra pessoa pudesse falar. "A ouvir." Ele soltou uma pequena gargalhada e sentou-se. "Ótimo. Talvez agora possamos finalmente esclarecer toda esta loucura." Ele começou por mim, claro. Chamou o ferimento de acidente. Chamou a Ana de um problema técnico. Chamou a Beatriz de o amor da vida dele. Chamou a si próprio de incompreendido. Esse é outro truque que os mentirosos usam. Eles envolvem-se em linguagem emocional para que ninguém repare nos factos legais escondidos por baixo. Depois, o pai da Beatriz fez uma pergunta simples. "Ryan, estás atualmente casado segundo a lei brasileira?" O Ryan olhou para ele e respondeu sem hesitar. "Não." Foi nesse momento que a Beatriz deslizou a certidão de casamento autenticada pela mesa. O Ryan ficou em silêncio. Antes que ele pudesse recuperar, a Ana entrou. Nunca vou esquecer a expressão no rosto dele. Não porque ele parecia culpado, mas porque parecia ofendido.
como se o verdadeiro problema não fosse aquilo que ele tinha feito, mas sim o facto de o público dele agora estar organizado. A Ana sentou-se à frente dele e disse, com toda a calma, devias ter assinado os papéis do divórcio quando eu pedi. A minha mãe tentou interromper, dizendo que aquilo era tudo uma humilhação, uma perseguição, algo completamente desnecessário. E então coloquei o meu telemóvel em cima da mesa e carreguei no botão de reprodução. A própria voz dela saiu pelo altifalante. Se sabes o que é melhor para ti, vais manter-te afastada e parar de envergonhar o teu irmão. Ninguém se mexeu. Depois coloquei o relatório médico do hospital impresso, o registro da polícia, as fotografias do meu joelho depois da cirurgia e, finalmente, a mensagem do Ryan. Tu obrigaste-me a fazer isto. A Beatriz ficou a olhar para ele durante muito tempo. Tu bateste na tua irmã com um objeto de metal porque ela disse a verdade. O Ryan começou a dizer que não era bem assim. Interrompe-o pela primeira vez naquela noite. Foi exatamente assim. Ele virou-se para minha mãe. À espera que ela o salvasse, ela tentou. Ele estava chateado, disse ela, com uma voz fraca. A Claire provocou-o, e foi isso. Esse foi o último pedaço da ilusão naquela sala. Não foi a mentira do Ryan, não foi o casamento dele, nem sequer foi o meu ferimento. Foi a ilusão de que a minha mãe alguma vez tinha sido neutra. O pai da Beatriz fechou a pasta à sua frente e disse: não haverá casamento, não haverá investimento. E se alguma declaração falsa envolvendo a minha filha tiver sido feita por escrito, e meu advogado irá agir de acordo com isso. O Ryan levantou-se tão rapidamente que a cadeira raspou no chão. Vocês estão todos loucos. A Ana respondeu, não. Nós apenas comparamos informações. A segurança, que o restaurante tinha discretamente colocado por perto a pedido da Beatriz, aproximou-se quando Ryan começou a gritar. Ellie olhou para mim naquele momento, não com amor, não com raiva, mas com aquele choque vazio que as pessoas sentem quando a manipulação falha completamente. Ellie realmente não acreditava que eu fosse até ao fim. Ellie realmente achava que a dor me faria desistir. O que achas que dói mais a um homem assim? A perda do dinheiro, a perda da reputação? Ou o momento em que ele percebe que a mulher que chamou de fraca era a única pessoa naquela sala que ele não conseguia controlar? Depois daquele jantar, as coisas avançaram rapidamente. A Ana entrou com o processo para finalizar o divórcio e recuperar aquilo que conseguisse. A Beatriz cortou completamente o contato. O meu processo contra o Ryan não desapareceu por causa de uma suposta confusão familiar, porque as provas eram demasiado claras. As mensagens, os registros médicos, o depoimento do vizinho, a sequência dos acontecimentos, a mensagem de voz da minha mãe, tudo formava uma imagem feia e impossível de negar. O Ryan acabou por aceitar um acordo judicial, em vez de levar o caso até um julgamento público. Ele teve de pagar parte das minhas despesas médicas, manter-se afastado de mim e viver com um registro oficial que tornaria muito mais difícil vender as suas mentiras no futuro. A minha mãe ligou-me durante semanas, às vezes a chorar, às vezes furiosa, às vezes fingindo que ela era a verdadeira vítima porque a família tinha sido destruída. Eu nunca gritei com ela. Apenas deixei de a salvar das consequências e deixei de pagar as contas que eu silenciosamente cobria. Deixei de atender chamadas à meia-noite. Deixei de traduzir documentos que ela não se dava ao trabalho de tentar compreender sozinha. Deixei de ser a filha que fazia uma família disfuncional parecer controlável. É isso, mais do que qualquer outra coisa, foi a parte que ela nunca conseguiu perdoar. 1 ano depois, caminhei pela extensão de uma praia em Florianópolis, sem cochear pela primeira vez. Não perfeitamente, não rapidamente, mas completamente sozinha. E é essa parte que quero que te lembres. Se chegaste até aqui, se pensaste que a minha vingança foi gritar mais alto, ou atacar de volta, ou destruir a minha própria vida apenas para destruir a dele, estás enganado. A minha vingança não foi essa. Foi recusar-me a carregar as mentiras deles por mais tempo. Foi colocar cada palavra cruel, cada documento, cada marca, cada desculpa exatamente no lugar onde pertenciam e deixar que a verdade fizesse o trabalho. Porque esta foi a lição que aprendi da forma mais difícil.
O sangue não torna o abuso sagrado. A família não transforma a violência numa simples incompreensão. E proteger alguém das consequências não significa que estás a amar essa pessoa. Significa que estás a permitir que ela continue a causar danos. O'Ryan perdeu uma noiva porque mentiu. Perdeu a reputação porque me agrediu. E a minha mãe perdeu-me porque bateu palmas. Se tivesses estado sentado à minha frente naquele dia no hospital, olhando para a mulher que eu era antes de tudo isto e para a mulher que me tornei depois, diz-me honestamente, chamarias aquilo que eu fiz de vingança? Ou chamarias a primeira vez em que finalmente escolhi a mim mesma?